7h02 em Manaus, hoje terça-feira, 8 de junho de 2021. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Atendendo o pedido do governador Wilson Lima, ministro da Justiça envia tropas da Força Nacional para Manaus. E ainda, 31 pessoas já foram presas em 24 horas de operação policial no Amazonas, todas suspeitas de estarem envolvidas com as ondas de ataques na cidade. Depois do medo, vida já volta ao normal na capital. Noites sem ataques e ônibus já estão circulando nesta manhã. E mais, aulas presenciais programadas para retornar esta semana são adiadas por medo de ataques. Rio Negro está parado em 30 metros há 2 dias. Esse comportamento pode representar descida do rio. Na coluna O Poder, vamos conversar sobre o pedido de exoneração do cargo de secretário de Saúde do Amazonas por parte do ex-secretário Marcelo Campelo. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente começa com o Estado de São Paulo, o Estadão, que traz em sua manchete principal: o governo deve estender auxílio para turbinar a área social em 2022. Com ajuda esticada em 2 meses, novo Bolsa Família teria mais verba em ano eleitoral. O auxílio emergencial, previsto para terminar no fim de julho, deve ser prorrogado pelo governo por 2 meses, com os atuais valores de R$ 150 a R$ 375. Novo Refis vai incluir dívidas anteriores à pandemia. O novo Refis, programa de parcelamento de dívidas de tributos, em preparação no Congresso, vai envolver dívidas anteriores à pandemia de Covid-19. Vai permitir que empresas aproveitem créditos de prejuízos de anos anteriores. País é o segundo com mais mortes de crianças até 9 anos por Covid. Moraes derruba sigilo de inquérito que apura atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes determinou a retirada do sigilo do inquérito no STF que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. E temos também: esquerda abre vantagem no Peru e rival vê fraude. O esquerdista radical Pedro Castilho abriu vantagem de 0,5 pontos percentual sobre a ultraconservadora Keiko Fujimori na eleição peruana. Atletas aceitam disputar a Copa América. Tite fica. Técnico de futebol tem de estar alinhado com o futebol, disse o Tite. São 7h06. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: sem novo plano, governo estuda auxílio até setembro. Enquanto versão do Bolsa Família não sai, prorrogação deve custar 18 bilhões de reais. E ainda aqui entre os destaques na capa do jornal Folha de São Paulo: sem caboclo, seleção aceita disputar Copa América. Jogadores e comissão técnica da seleção decidiram que jogarão a Copa América no Brasil, que começa dia 13. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo: TCU desmente presidente sobre mortes por vírus.
O Tribunal de Contas da União divulgou nota para desmentir fala de Jair Bolsonaro de que, segundo o relatório do órgão, 50% dos óbitos por Covid não foram por Covid. O TCU informou que a suposta conclusão do documento não era verdadeira. 7h08, agora dos jornais lá de São Paulo, vamos aos jornais de Minas Gerais, com o jornal Estado de Minas, que traz as seguintes manchetes. Antes da Copa América, duelo nas eliminatórias. Hoje, o Brasil encara o Paraguai em Assunção, na sequência da eliminatória sul-americana para a Copa de 2022. O jogo é hoje às 21h30, horário de Brasília, portanto, 8h30 da noite aqui. Não é hora de escolher vacina, é hora de tomar vacina, toda vez que houver vacina. Um movimento de escolha em uma espécie de cardápio de vacinas contra a Covid-19, relatado sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, e descrito em inúmeros posts em redes sociais, desperta preocupação entre especialistas e forçou a Fundação Oswaldo Cruz a convocar cientistas para tranquilizar e conscientizar a população. Não há vacinas de Covid. Nós da vacina da Covid-19, nós temos visto alguns relatos de febre e é o que chamamos de pega vacinal. Não é grave e dura em média 24 horas. Maio teve 71% mais mortes do que média de 2020. O mês registrou queda nos óbitos pela Covid-19 em relação ao ápice da pandemia até aqui, mas números bem maiores do que a proporção mensal em relação ao ano passado. Nova arma contra o Alzheimer. Aprovação no novo medicamento pelo FDA, a Agência Federal dos Estados Unidos para o tratamento do Alzheimer, precoce, traz esperanças para portadores do mal e seus familiares. Essas foram as manchetes do jornal O Estado de Minas, lá em Minas Gerais. Vamos conferir agora os destaques aqui do jornal O Globo, que traz como manchete principal: Exército impõe sigilo de 100 anos a processo de Pazuello. Decisão contraria parecer da CGU, que veda acesso só à investigação em curso. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal O Globo, TCU desmente presidente sobre mortes por Covid. O Tribunal de Contas da União, TCU, negou a existência de relatório apontando que metade das mortes atribuídas ao coronavírus foram causadas por outras doenças, desmentindo o que o presidente Bolsonaro havia afirmado a seus apoiadores pela manhã no Palácio do Planalto. E também, empresário pagou material de campanha de Bolsonaro. Documentos obtidos pela Polícia Federal mostram que o empresário Otávio Facuri bancou R$53 mil em material de divulgação de campanha de Jair Bolsonaro no segundo turno de 2018, sem declarar o pagamento à Justiça Eleitoral. O presidente disse desconhecer a doação. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal O Globo, auxílio será prorrogado antes de alteração no Bolsa Família. Parcelas extras do auxílio podem chegar a 3, dependendo da Covid. O novo programa prevê R$250 a mãe de filho pequeno. Esses foram alguns dos destaques do jornal O Globo. 7h11 em Manaus. Jornal da Cidade. Só o que importa. Muito bem, do Rio de Janeiro vamos a Brasília, capital federal, com o Correio Brasiliense, que traz em sua manchete principal medidas para aliviar o bolso em meio à crise, enquanto a Caixa anuncia a redução de até 75% no valor das prestações do financiamento imobiliário e a suspensão do pagamento de parcelas por até 6 meses para quem recebe auxílio ou seguro-desemprego. O governo sinaliza que deve prorrogar o benefício emergencial até setembro.
Vacina chega para quem tem 58 anos. A segunda faixa etária da chamada população geral, grupos não prioritários, começou a agendar a imunização que terá início hoje. Ontem, pessoas com 59 anos, cerca de 20 mil no Distrito Federal, entraram na campanha. Escola privada terá de informar ao Distrito Federal os casos de Covid-19. Tribunal de Contas da União rebate Bolsonaro e nega ter questionado mortes por coronavírus. Aziz espera que STF não proíba governadores de depor na CPI da Covid-19. Estados Unidos aprovam remédio contra Alzheimer. Mozart Viana, um ícone do legislativo, profundo conhecedor dos processos e do regimento da Câmara de Deputados, o mineiro de Corinto, morreu ontem aos 69 anos. Um jogo esvaziado pelo suspense. Tite e os jogadores da seleção prometem se manifestar hoje sobre Copa América depois da partida contra o Paraguai pelas eliminatórias. 7h13. Agora vamos conferir os destaques do jornal 0 Hora, que traz como manchete principal: para cumprir calendário, RS precisa ampliar ritmo de vacinação em 85%. Meta é vacinar com ao menos uma dose toda a população adulta até o final de setembro. Será necessário oferecer, em média, 48,8 mil doses iniciais por dia. Até agora, a média tem sido de 26,4 mil. Para isso, deve haver ampolas na quantidade exigida e maior adesão da população. E ainda, aqui entre os destaques do jornal 0 Hora, do Rio Grande do Sul, o dia D na seleção, após a partida de hoje contra o Paraguai pelas eliminatórias em Assunção. Tite e os jogadores prometem se manifestar sobre a Copa América. Com o afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF, a tendência é de que o técnico siga no cargo e o atual grupo jogue o torneio a partir de domingo. E ainda aqui entre os destaques da capa do jornal 0 Hora, Caixa suspende cobrança de crédito imobiliário de quem está recebendo o seguro-desemprego. Álvaro. São 7h15 em Manaus. Vamos agora aos destaques lá na Bahia, no Correio, jornal baiano, que traz aqui na sua manchete principal: jogadores decidem participar de torneios, CBF garante Tite. Começou cedo, o rubro-negro da Bahia até jogou bem, mas tomou gol em lance bobo. Foi a primeira partida em casa neste Brasileirão. O time só consegue 1 ponto em 2 rodadas. A derrota do Vitória para o Náutico. Cancelamento do São João gera perda de R$1 bilhão. Estimativa é do Observatório da Economia Criativa da Bahia e mostra a importância da festa cancelada para proteger a população da pandemia. Salvador é excluída da remessa russa da vacina. Imóveis, Caixa anuncia feirão e opções de renegociação. Perini, uma grife da Bahia, fecha a loja histórica na Barra. Cantor do La Fúria é pego de novo em festa clandestina. Esses foram os destaques do Correio 24 horas, o Correio lá da Bahia. São 7h17. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 graus e máxima de 31 graus. Trânsito. Muito bem, são 7h17, 18 minutos agora, e a gente vai direto com Edila Chaves, porque todo mundo que está em casa nesse momento, principalmente quem está se preparando para sair para o trabalho, ou tem os seus compromissos também do dia, gostaria de saber, Edila, se os ônibus já voltaram normalmente de verdade, porque foi muita informação. Primeiro voltou, depois não voltava mais, depois voltava fracionado, depois no final da noite ninguém sabia se já tinha voltado, se não tinha voltado. Enfim, hoje os ônibus já estão circulando na manhã desta terça-feira, dia 8 de junho? Bom
dia, Álvaro, bom dia, Tiago. Bom dia. Olha, e a nossa transmissão vai ser diferente, Bila. Eu estou dentro do ônibus, dentro do transporte público, justamente para trazer o diferenciado imediato, né? Tá certo. Nós estamos dentro da linha 126 da empresa Vegas. Agora, lembrando, viu, somente agora, por volta das 6 horas da manhã, é que literalmente foram liberadas um número maior de rotas das frotas de ônibus. Pois, antes disso, muitas pessoas estariam tendo problemas ainda, apesar de, por ordem do prefeito, durante a noite não houvessem ataques, seriam liberadas todas as rotas durante esta manhã. Mas, pelo que percebemos mesmo, conversando com algumas pessoas que estariam em ponto de ônibus desde as 5h30, lembrando que as rotas iniciam desde as 5, infelizmente, poucos estariam passando, mas às 6 horas começou a aumentar as frotas, né? Para você ter uma ideia, nós estamos passando agora pela zona oeste de Manaus, na Avenida Brasil, e todos os pontos de ônibus estão lotados. E, ou seja, por ser uma avenida, o número de ônibus neste ponto é intenso, mas estão lotados. A partir mesmo, somente das 6 horas, é que essas linhas começaram a ser aumentados o número de ônibus rodando. Então, pelo que eu entendi, Edila, o ônibus inicialmente voltou, mas voltou em quantidade menor, né? E agora é que a coisa está normalizando. E por isso, por conta dessa, digamos assim, dessa diminuição do número de carros, de veículos de transporte coletivo circulando, as paradas de ônibus estão lotadas, é isso? Exatamente, Álvaro. Está um pouco difícil aqui por eu estar dentro do ônibus, claro. Então é muito barulho, então é um pouco difícil para a gente interpretar. Mas assim, os pontos continuam lotados, agora que realmente está começando o fluxo maior. E sobre o trânsito em si, a Avenida Torquato Tapajós, eu estava acompanhando aqui através do Twitter, né, do IMMU, a Torquato Tapajós, ela está um pouco lenta, porque a quantidade de carros e de ônibus que agora estão voltando está começando a reter um pouco o trânsito naquele local. Temos agora outros pontos da cidade também que está fluindo, mas aquela nossa rotina, né, de cidade grande, graças a Deus. Graças a Deus, voltando... realmente acaba tendo essa dificuldade. Aí, graças a Deus, a vida voltando ao normal, né, Edila? Depois do susto do final de semana. Graças a Deus, as né? pessoas... O lado bom, o lado ruim, mas é graças a Deus. Exatamente. Obrigado, Edila. Daqui a pouco você volta, então, aí com as informações de polícia e também da noite e madrugada para saber como é que foi. E já vamos voltando de polícia daqui a pouco para trazer detalhes sobre um homicídio ocorrido ainda por volta das 6 horas da manhã. Tá certo. Notícia quente é com Edila Chaves. Obrigado, Edila. Até daqui a pouco. Trânsito. São 7 horas e 20 minutos. Agora nós então vamos conferir aqui o resumo dos casos da Covid-19. O Brasil registrou 1.119 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, portanto, ainda não dá para a gente ficar tranquilo, né? Ainda tem muitas mortes acontecendo em todo o Brasil. É importante que você que não está vendo a doença acontecer ao seu redor, não fique torcendo para que volte, viu? Então, não colabore para que isso retorne, abandonando os cuidados necessários do uso de máscara, do uso do álcool em gel, do distanciamento social necessário, mesmo tendo que ir para locais públicos, né? É importante que você mantenha o cuidado, porque ontem morreram aí, de ontem para hoje, 1.119 pessoas em todo o Brasil. Totalizando, nesta segunda-feira, 474.614 mortes desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.664. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 9% e indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. No Amazonas foram registrados 286 novos casos da Covid-19, portanto, continua aí um número de casos estável, né? Totalizando já 389.836 casos da doença desde o início dessa pandemia.
De acordo com o boletim da FVS, foram confirmados 9 óbitos por Covid-19, sendo 7 ocorridos no dia 6 e 2 óbitos foram encerrados por critérios clínicos. O Amazonas marca agora mais de 13 mil mortes desde o início da pandemia. 7h23 em Manaus. A gente continua trazendo para você as informações desta manhã de terça-feira. Não esqueça de compartilhar a nossa transmissão. O Jornal da Cidade é o seu jornal de todos os dias, 7h da manhã, trazendo as principais notícias do dia. Aquilo que foi mais importante nas últimas 24 horas também está aqui e você pode baixar, inclusive, agora mesmo o nosso aplicativo na Google Play Store. É só acessar lá e baixar a rádio ZLZN. É só digitar na busca ZLZN que você vai encontrar o nosso aplicativo e fazer o download. Você vai poder ouvir a nossa programação jornalística ao longo de todo o dia, sem precisar estar conectado em nenhuma rede social. Balanço da vacinação contra a Covid-19 dessa segunda-feira aponta que 49.584.110 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19. Esse número representa 23,42% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em mais de 23 milhões de pessoas em todos os estados e também no Distrito Federal. O Amazonas alcançou nesta segunda-feira a marca de 1.281.111 doses aplicadas em todo o estado. Deste número, 797.039 são de primeira dose e 484.072 de segunda dose. A informação já está disponível no site da FVS. O governo do Amazonas recebeu na noite desta segunda-feira, atenção, essa notícia é importante para você. Nesta noite de segunda-feira, mais 35.100 doses da vacina contra a Covid-19 foram recebidas pelo governo do Amazonas. O lote é o maior do tipo da Pfizer Comirnaty e já está sendo enviado aos estados pelo Ministério da Saúde. Com a nova remessa, o Amazonas recebeu mais de 2 milhões de doses desde o início da campanha de imunização em 18 de janeiro. De acordo com a FVS, o público-alvo a receber as vacinas será definido conforme as diretrizes do Ministério da Saúde e de acordo com as etapas de vacinação concluídas no Amazonas. Jornal da Cidade. 7h25. Você já parou para se perguntar quem faz a medição da cota do nível de água do caudaloso e imponente Rio Negro? Trabalho importantíssimo para órgãos como os de defesa civil do município e do estado, entre outros, pois este homem é o engenheiro civil Valderino Pereira da Silva. Muito bem, ele está na linha agora e vai falar com a gente como está o Rio Negro. Bom dia, doutor Valderino, é um prazer conversar com o senhor. Eu me lembro agora da minha época de repórter. Eu agradeço aí a oportunidade e dou um bom dia aos seus ouvintes, tá? Tá certo, obrigado mesmo pela participação aqui conosco. Como é que o senhor avalia esse comportamento do Rio Negro que está há 48 horas aí, sem subir e sem descer? A gente pode dizer que ele já chegou no seu limite ou ainda tem possibilidade de crescer mais? O Rio Negro está desde o dia 5, né, que atingiu a cota, né? Isso. Significando dizer que foi, no momento ainda vai ser, ou é a maior cheia registrada aqui no Rio Negro. Certo. E de ontem para hoje o rio amanheceu parado, já está 3 dias parado, né? O sinal que o rio, essa enchente vai realmente, não vai perdurar por muito tempo. Pela sua experiência, passando aí 3 dias parado na mesma medição, isso significa que ele, quando eu começar a se movimentar, já vai ser para baixar ou há ainda a possibilidade de ter tipo um repiquete, um aumento maior? Como é que funciona essa
dinâmica do rio aí na sua experiência de tantos anos medindo? Bem, o rio, neste momento, ele está tendo bastante variação, né? Que é comum, tanto para sua enchente como para sua vazante. Certo. E temos observado que essa enchente não vai demorar muito. Daqui a uns dias, por esses dias, estará parando esse período de enchente, né? E depois vai começar o período de vazante. Começa também por valores pequenos, diários, e depois vai aumentando. Então, nós acreditamos que daqui 2 meses, por aí assim, é que vai normalizar tudo que tinha acontecido de anormal aqui. Eu entendi. Então, agora, o senhor acha, então, que, assim, óbvio que as pessoas não podem, assim, a gente não pode dizer que as pessoas podem ficar tranquilas. O que a gente pode dizer é que ele não vai aumentar mais. Seria isso? Não, eu digo sempre o seguinte: este momento há variações, tá? O que poderá acontecer subir 1, 2, 3 centímetros, como poderá parar em definitivo. Certo. Dificilmente vai ocorrer um volume, uma subida maior do que até então. Entendi. Dificilmente a gente terá aí uma subida vertiginosa, o senhor quer dizer, né? De 4, 5 centímetros num dia. Que a gente vai ter dificilmente ocorrerá. Tá certo. Olha, antes de mais nada, lhe agradecer aqui a participação conosco e os esclarecimentos. O senhor que é engenheiro há muitos anos, acho que todas as equipes de reportagem do Estado do Amazonas tiveram o prazer de lhe entrevistar em algum momento por conta desse movimento, que é um movimento, a gente precisa dizer isso também, né? Isso é um movimento natural e isso faz parte da vida do manauara, né? Todos os anos a gente tem um período de enchente e de vazante. O que a gente está registrando, na verdade, é que essa enchente, ela é a maior enchente da história. Mas não é algo estranho ter uma enchente, não é isso, seu Vadrinho? Eu acho que caiu a ligação, hein? Não, estou ouvindo sim. Muito bem, então eu queria que o senhor comentasse com a gente aí essa argumentação que eu fiz de que a cheia dos rios é algo que faz parte da vida do manauara, né? Exatamente. Todos os anos nós temos aí, o rio tem 2 períodos, né? De vazante e de enchente. Agora, lógico, tanto as enchentes como as vazantes tem grandes e tem médias como tem pequenas. Eu, pelo menos, acho que uma grande enchente, eu diria que é a partir da cota 29, uma média 28, 50 e uma pequena 27, 26 metros. Né? Certo. E eu gostaria só de seguir, por mais que tenhamos esse número de 30, isso é uma cota que nós dizemos que é referente ao nível do mar. O Rio Negro está a 30 metros acima do nível do mar. Agora, quanto foi que o Rio Negro encheu realmente? Ele encheu 13 metros e 40 centímetros. Entendi. Entendeu? 13 metros e 40. Não subiu 30 metros. Entendi. 30 metros é uma cota em relação ao nível do mar. Ao nível do mar. Entendi. Seu Valdenino, muito obrigado. Obrigado pela sua participação aqui conosco e as informações. E a gente está, obviamente, aqui à disposição para qualquer nova informação no Jornal da Cidade. Tá legal. Eu agradeço e participamos do programa aí, tá? Tá certo. Estamos aqui à disposição para qualquer coisa. Obrigado. Bom dia. Bom dia. 7h31. Jornal da Cidade. A Prefeitura de Manaus retoma nesta terça-feira a campanha de imunização contra a Covid-19 nos 8 pontos de vacinação montados na cidade. Hoje também serão reabertas as unidades de saúde da rede municipal. O atendimento nesses locais precisou ser suspenso durante a segunda-feira para garantir a segurança dos servidores, usuários dos serviços de atenção básica e públicos a serem vacinados, depois dos episódios de violência registrados na madrugada de domingo. Entre domingo e essa segunda-feira foram presos 31 suspeitos de envolvimento com os atos de vandalismo, incêndios, depredações de veículos
espaços públicos e agências bancárias no Amazonas. Em 24 horas, esse foi o resultado da ação da polícia, né, trazendo aí a tranquilidade de volta à vida do manauara. E à noite de ontem, o governador Wilson Lima, recebeu a notícia do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, confirmando que o governo federal vai enviar homens da Força Nacional de Segurança para o Amazonas. O pedido havia sido oficializado pelo governador ainda na noite de domingo e a gente vai conferir agora o pronunciamento do governador nas suas redes sociais. Ontem, no iniciozinho da noite, ele fez o anúncio oficial dessa, digamos assim, dessa liberação por parte do governo federal. Vamos ouvir. Acabei de receber a confirmação do ministro de que irá atender o nosso pedido e envio de homens da Força Nacional e Estrutura para auxiliar as nossas forças de segurança no combate aos crimes que têm acontecido no estado desde o último domingo. Até agora, 31 pessoas já foram presas. Agora à noite, nós montamos mais de 40 barreiras e todo o nosso efetivo está nas ruas para garantir a segurança da nossa população. Eu quero agradecer ao ministro Anderson Torres pela sensibilidade e também ao presidente Jair Bolsonaro. E aqui reforço o compromisso das nossas polícias em continuar trabalhando de forma muito firme para combater o tráfico de drogas na nossa região. Muito bem, são 7h33. E o governo do Amazonas informou por meio de nota que manterá nesta terça-feira a modalidade de teletrabalho nos órgãos da administração estadual. Os serviços essenciais das áreas de saúde e segurança não sofrerão qualquer descontinuidade nos atendimentos. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas informou por meio de nota que os usuários que estavam agendados ontem para atendimento em algum dos postos de atendimento descentralizados do órgão serão atendidos no próximo sábado do mesmo local e horário agendado, mediante a apresentação do protocolo de atendimento. As pessoas que estavam com agendamento para a sede do Detran poderão comparecer para atendimento até sexta-feira no mesmo local e horário agendado. As aulas presenciais nas escolas da rede municipal de ensino e da rede estadual seguem suspensas nesta terça-feira. Polícia. Muito bem, vamos voltar às ruas da cidade de Manaus com a repórter Edila Chaves, saber das principais ocorrências da noite e madrugada. Edila, atualiza pra gente então a situação, primeiro, se a gente ainda teve algum tipo de ataque por parte desses vândalos criminosos que tentaram instalar aí um clima de terror na cidade, e depois converse também com a gente em relação aos homicídios. A gente sabe que foram registrados alguns casos de homicídio e agora de manhã também teve um, né? Bom dia. Isso. Bom dia, Álvaro. Voltando a trazer informações para vocês, a situação em Manaus está um pouco amena, né? Graças a Deus. Tivemos uma ocorrência no município de Capiranga, onde durante a noite incendiaram 2 viaturas, mas não tiveram vítimas, graças a Deus, e também não chegaram a ter fogo na delegacia. É um pouco ofegante aqui. E a outra situação que nós temos também é que a polícia trazendo mais respostas, né? Isso aí. Por volta das 8 horas dessa manhã, por volta das 8 horas nós vamos ter a certeza do momento da coletiva, onde vão trazer informações sobre os homens que participaram de um incêndio na tentativa de incêndio na delegacia do 13º Distrito Integrado de Polícia, na Zona Leste de Manaus. E hoje, durante a manhã, por volta das 6 horas da manhã, um pai de família, ali no bairro de Petrópolis, e infelizmente, no momento que ele vinha passando, grupo de organização criminosa, não se sabe ainda a quantidade, mas infelizmente, ao verem o homem, acabaram atirando nele. Foram 8 tiros. Nossa. Agora de manhã. Alcimari Freitas, de 47 anos. Foi bastante triste a situação. Nós chegamos a falar
por telefone com a equipe da terceira SICOM, que é a responsável da área, inclusive parabenizando eles pela atenção junto aos jornalistas. Eles chegaram a informar que é uma situação tensa, pois aquela área realmente, infelizmente, o tráfico tenta reinar, mas a polícia sempre está em incursão naquela localidade, mas que, por situações de possivelmente estarem drogadas, acabaram confundindo este pai de família. Tá certo. Olha, Edila, a gente lamenta, né, mas ao mesmo tempo a gente lamenta esse episódio, né, com o pai de família. Você vai trazer com certeza mais detalhes agora no site Imediato ao Vivo, trazendo essas informações aí em detalhes. São as primeiras informações que você traz para a gente agora desse caso, ainda vai ter que ser apurado e tudo mais. Mas a gente também comemora, né, a prisão de vários desses vândalos criminosos que usaram de gasolina para tentar aterrorizar a cidade de Manaus no domingo e ainda, pelo que eu entendi, em alguns episódios ao longo do dia de ontem. A polícia, eu não sei o que eles imaginavam, né, que eles iam fazer tudo isso e não iriam ser presos. Então, a polícia está fazendo o seu trabalho e está prendendo todo mundo, né? Então, é lamentável que a sociedade tenha que viver um episódio como a gente viveu no domingo e também em alguns episódios de ontem, né, na segunda-feira, mas a polícia está mostrando que quem manda na cidade realmente é o cidadão de bem, e eu tenho certeza que o cidadão manauara não vai permitir que esses vândalos, esses criminosos continuem fazendo, porque nós vamos denunciar. Você que está nos assistindo, né, tem que denunciar qualquer pessoa que você saiba que tem envolvimento com esses episódios. Exatamente, Álvaro. Uma observação que eu queria abrir aqui para poder esclarecer a população, na verdade são duas. A primeira seria a situação, olha, motorista, verifica a questão da gasolina, não vão com galão para poder comprar gasolina, viu? O pessoal está de olho, né? Não sai de casa. Ontem nós tivemos uma situação onde uma mulher estaria comprando gasolina, né, ali na região do Parque São Pedro, zona oeste de Manaus, e acabou por ser filmada, e a pessoa que filmou estaria, lógico, assustada, colocou como se ela estivesse envolvida nessa situação, como se as organizações estivessem utilizando mulheres para fazer esse tipo de situação, né? Optar gasolina. Então, por ter sido identificada a placa do carro dela, ela espontaneamente se apresentou ao 20º Distrito Integrado de Polícia, que é o responsável da área, para poder explicar o fato. É que ela estava comprando gasolina para poder abastecer o carro do marido. Certo. Então, esse é um adendo que nós temos. Aí aquela coisa, né, Edila, num momento como esse, você chegar num posto de gasolina com vários galões vazios para encher de gasolina, já é suspeito. É suspeito naturalmente. Nesse momento que nós estamos passando, verdade. Não tem como você não ser parado para avaliar o que você está fazendo ali com tanto galão de gasolina, até porque é proibido vender gasolina em galão, né? A lei proíbe. Né? Então você, na verdade, você tem que justificar. Uma coisa é você comprar um galãozinho para tirar seu carro do prego ali e tal, você consegue provar, né? Teu carro está parado em algum lugar. Outra coisa é você chegar com 5, 6 galões de vazios e tentar encher e, com certeza, do jeito que está, a polícia vai parar e vai querer saber o que está acontecendo, né? E o outro adendo que nós trazemos é a respeito do vulgo Pelé, que a nossa equipe esteve presente, fez ali a transmissão da prisão do vulgo Pelé. Sensacional a atuação da equipe do capitão Soeiro, da 30º SICOM, onde, além de estar envolvidos nesses casos, nessas situações torrenciais na cidade de Manaus, ele também estaria com um mandado de prisão em aberto. Ele estava como foragido da polícia. Nada de santinho, né? Nem na verdade, um pouco. Estava devendo para a justiça, e o episódio de tacar fogo na cidade, ele participou, pelo menos é o que se tem informação da investigação policial, foi preso, e aí ficou confirmado que ele também tinha mandado de prisão em aberto, ou seja, era um foragido da justiça. Então foi bem a polícia em prendê-lo. Edila, muito obrigado. Tem mais alguma coisa, Edila? Não, Alba, quer dizer, tem sim, tem um convite a todos, mas então, vamos lá. Sempre que estiverem querendo saber o que acontece na cidade de Manaus, não sai do site Imediato. As nossas equipes ficam sempre
tempo todo antenada. De detalhe, quem dá informação para a gente é a própria sociedade. É isso aí, a gente é cliente e empregado da população que nos ajuda e muito todos os dias, mandando as informações através do nosso número de WhatsApp, que é o 993110060. Anota esse número na sua agenda do celular, porque através desse número você fala direto com as nossas equipes. 993110060. É óbvio, são muitas mensagens, a gente até pede desculpa porque algumas a gente não consegue responder, mas a sua colaboração, a sua informação é muito importante para o nosso trabalho. Eu queria aproveitar aqui, Edila, e agradecer a audiência do pessoal que está nos assistindo nesse momento, falar aqui com a Maria Batista, a Branca Oliver, o Paulo Sampaio, a Estela Monteiro está dizendo aqui, esses vagabundos do inferno roubando a população, tem um ódio, é revolta, né? O Anderson Corrêa está pedindo aqui ônibus no Viver Melhor, viu? Atenção aí a todas as autoridades, o pessoal dos ônibus, botem aí ônibus para o pessoal do Viver Melhor, que o pessoal quer ir trabalhar. Edna Oliveira, o Rai Batista, a Vera Santos, enfim, muita gente aqui. Bom dia, Washington de Oliveira Braga, mandando bom dia. Bom dia, Washington. Bom dia também para Edenir Paz, o Christopher Amarelário e o Valdelírio Rodrigues, Tassiana Ossama, enfim, muita gente. Muito obrigado pela audiência de vocês e eu peço a todos vocês que vocês nos ajudem a divulgar o Jornal da Cidade, que é o jornal das 7 horas da manhã, todos os dias aqui no site imediato. Na verdade, todos os dias não, de segunda a sexta. Você só basta compartilhar nas suas redes sociais, ou então pegar o link dessa transmissão e mandar para os grupos de WhatsApp nos quais você está participando, grupos de notícia, grupos de amigos, grupos de bairro, só encaminhar o link do Jornal da Cidade nos grupos do seu celular e também para os seus amigos, para as pessoas que você sabe que curtem acompanhar as notícias no início do dia. O pessoal está querendo saber se os ônibus estão normal. Em alguns lugares, quer dizer, a informação oficial é de que eles estão circulando normalmente, mas a Edila detectou que não estão em grande quantidade. Então, muito provavelmente, você, em alguns pontos da cidade, deve estar sofrendo com uma espera um pouco mais demorada. Mas, assim, a informação oficial é de que eles já estão circulando. Talvez não estejam em quantidade adequada, ou seja, não todos os carros estejam circulando na cidade nesse momento. Essa é a informação. Muito bem, a Simone Moreira está falando aqui que no Zumbi o ônibus ainda não passou. Pois é, pode ser um desses casos. A gente vai entrar em contato com o Sinetran para saber exatamente o que está acontecendo aí, por que em alguns bairros, em alguns pontos da cidade, o ônibus ainda não passou. O pessoal está querendo ir para o trabalho, querendo chegar no horário, né, para não ter desconto na folha. 7 horas e 45 minutos. Jornal da Cidade. Olha, Álvaro, a gente tem um registro aqui, questionamentos do presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Ele que questionou onde está Braga e Omar na crise da segurança em Manaus. Vou ler aqui as informações direto do site O Poder. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, questionou nesta segunda-feira o suposto silêncio dos senadores Omar Aziz, PSD, e Eduardo Braga, MDB, ambos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da pandemia, a respeito dos atos criminosos ocorridos no último fim de semana no estado. Do cercadinho do Palácio do Alvorada, em Brasília, ele questionou: eles não são lá do Amazonas? Não cuidam do interesse do estado? Estou aguardando o pronunciamento deles, já que está tudo bem lá e eles estão só preocupados com a CPI, declarou. Ainda na oportunidade, Bolsonaro reforçou que estamos tendo problemas em Manaus porque acabou falecendo lá um chefe do tráfico e o pessoal está reagindo. Foi o que disse o presidente. Vamos aí, vamos comentar isso na coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Bruno Mazieri, muito bom dia. Tá me ouvindo, Bruno?
Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Bom dia a você, Bruno, que nos acompanha na manhã desta terça-feira. Bruno, não está ficando meio cansativo esse joguinho político dos pré-candidatos ao governo do Estado aproveitarem todas as crises para ficar jogando pedras ao invés de se prontificar, ajudar de alguma forma? Sem dúvida, Álvaro. Na verdade, a população já está meio cansada desse toma lá da cá, né? Desse bate-boca que acaba que não é presencial, mas um fica jogando indireta para o outro, e o maior prejudicado nisso tudo é a população. Então, de fato, tanto o senador Eduardo Braga quanto o senador Omar Aziz estão aí protagonizando esses momentos, né? O senador Omar se pronunciou no domingo por meio de vídeo numa rede social, falando sobre essa questão da segurança e tudo mais, porém de forma efetiva não se viu nenhuma movimentação. Fez nada. Nem dele e... Oi? Não fez nada, né? Isso, não fez nada. Nem ele e nem o senador Eduardo Braga, a não ser gravar vídeos e dizer que estava à disposição. Na verdade, o que a população espera, apesar de tanto ele quanto o Braga serem do Legislativo, é que hajam ações mais efetivas no sentido de dar suporte ou buscar suporte para a segurança do Estado do Amazonas nesse momento pelo qual nós estamos passando. Acredito eu que quando existe alguma crise dessa, o certo é unir forças e não permanecer nesse jogo político e nesse disse-me-disse que geralmente tem acontecido nas últimas semanas por conta da CPI da pandemia, né? A gente tem que... E aí teve a operação policial, enfim... Né? Tudo é motivo, né? Tudo é motivo para que eles usem isso do ponto de vista político. Só que eles não esquecem, aliás, eles talvez tentam fazer a população esquecer que eles também já estiveram nesse lugar. Né? Eles estiveram neste lugar, não passaram nem por pandemia e nem por crises nesse sentido. Né? Quer dizer, o momento era outro do país. E a internet era outra, né, Álvaro? A internet era outra, exatamente, né? Então, assim, as pessoas precisam entender que são momentos diferentes, mas esses políticos mais antigos, eles precisam compreender que a sociedade ela não quer só gente que vá abrir a boca para fazer crítica. Ela quer solução efetiva, chega de discurso, chega de ficar falando, blá, 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 blá. A eleição está vindo aí, a sociedade vai escolher. Ela tem noção de quem é Omar Aziz, ela tem noção de quem é Eduardo Braga, ela tem noção de quem é Wilson Lima, ela tem noção de quem é Bolsonaro, ela tem noção de quem é Lula, porque nós somos bombardeados, Bruno, todos os dias por informações. E essa própria guerra, né, que existe entre esses lados da política nos ajudam, porque eles mesmos fazem com que a gente não esqueça, né, o que cada um deles fez de errado ou de certo, etc. Então, assim, a sociedade tem condições de ter uma visão clara de quem é quem no jogo. O que a gente precisa separar é o que a gente está falando aqui, é das ações efetivas para ajudar a cidade, para ajudar o Estado. No momento daquele que aconteceu no domingo, em que a sociedade ficou, de certa forma, acuada diante das ações de vandalismo, de criminosos, etc., esses políticos que são tão grandes no âmbito político, precisam ser gigantes no âmbito social. Né? Eles precisam ir para as ruas. A população precisa ver esses cidadãos mostrando a cara e participando da solução, e não só apontando aonde está o erro. Que se tem erro, com absoluta certeza, tem uma parcela de culpa deles também, porque eles também estiveram à frente do Estado, do município, e colaboraram ou não para que a situação fosse desse jeito. É óbvio que não tem culpa só de um ou de outro, a responsabilidade é do atual, né? Ele é o responsável pelo que está acontecendo, ele tem que dar a atitude, tomar a atitude e dar a solução para as questões. Mas, oi. Pegando carona nisso que você falou, que a população quer ver ações mais efetivas e tudo mais, a gente não pode esquecer que o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, também se pronunciou por meio de áudio, né, sobre essa questão da segurança, mas não disse o que fez de efetivo ao longo de 8 anos que permaneceu
no comando da cidade, né? Não falou sobre se propôs algum projeto de lei que pudesse fazer com que, apesar da Constituição do Estado dizer que guarda municipal não pode andar armado, mas também não falou sobre nenhuma discussão, se teve alguma discussão sobre isso, se armou de alguma forma, não com arma de fogo, mas se ofereceu algum subsídio para que a guarda municipal pudesse ajudar nesse momento em conter o que está acontecendo, transmitir mais segurança para a população. Apenas falou, reclamou, criticou, mas não disse o que fez de efetivo ao longo de 8 anos para também ajudar na segurança do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, porque ele era o prefeito da cidade de Manaus. Mais um exemplo, né, Bruno, de um político que tem uma história na política do estado do Amazonas, mas continua querendo fazer a velha política, ou seja, o modelo político antigo, do discurso, né? Só da palavra, mas na ação a realidade é outra. O Arthur esteve à frente da prefeitura, Bruno, por 8 anos. Só corrigindo a tua informação, a guarda municipal ela pode sim ser armada. Ela só é permitido o uso de arma de fogo para a guarda municipal em cidades acima de 100 mil habitantes. Então, só para você ter uma ideia, Bruno, aqui do lado, em Roraima, é um estado com 600 mil habitantes. Roraima, um estado com 600 mil habitantes. 600 mil habitantes, Bruno, eu acho que é o tamanho da zona norte de Manaus. Só para você ter uma ideia da dimensão. E lá tem uma guarda municipal armada, estruturada. É só você acessar lá as informações da prefeitura da cidade de Boa Vista, você vai ver que tem uma guarda municipal tão atuante quanto a polícia militar, tão atuante quanto a polícia civil. Ou seja, são estruturas da segurança que dão capilaridade, porque a guarda municipal ela atua dentro das estruturas do município, né? Escolas, postos de saúde, que tem uma capilaridade enorme na cidade, e eles fariam esse trabalho um pouco mais, digamos assim, na ponta, além daquilo que a polícia militar faz, o trabalho ostensivo, e que o seu Arthur Vigílio poderia ter ajudado e não ajudou, né? Quer dizer, ignorou, na verdade. Para ele não existia essa discussão de segurança na cidade de Manaus, porque é aquele tabu da velha política. Não, segurança pública é com o governo do Estado. E aí, obviamente, não quer assumir a responsabilidade de contribuir para a solução de um problema que é grave em todas as capitais, em todas as grandes cidades, a gente tem problema de segurança. Então, seria muito bom que a gente tivesse ganho esses 8 anos aí do Arthur com uma estrutura ou com um avanço, pelo menos, na segurança pública municipal. Mas, infelizmente, a gente não teve. Mas ontem, me parece, né, Bruno, que o projeto de lei chegou na Câmara Municipal e na Assembleia para regulamentar a criação da Guarda Municipal de Manaus já armada, né? É isso mesmo, Álvaro. O prefeito Davi Almeida chegou a se pronunciar sobre isso no domingo, né? Falando que buscaria essa ajuda para tentar armar a Guarda Municipal. E ontem o Cabo Maciel também botou em votação um projeto de lei na Assembleia que trata sobre esse assunto. Então, a gente acredita que nos próximos dias essa pauta, principalmente agora, depois de tudo que aconteceu e do que está acontecendo, essa pauta deve ser votada e muito em breve os guardas municipais de Manaus devem estar armados. Eu só acho que a gente precisa ver o trabalho que deve ser feito com esses guardas, né, Álvaro? Para as coisas também não perderem meio o sentido, prumo, né? O prumo, então a gente acredita que isso deva ser feito com muita cautela e com muito cuidado, que todos devam passar por um processo seletivo, que passem por cursos para aprender a manusear a arma e como utilizá-la no dia a dia, né? Certo. Bom, vamos esperar que essa solução venha e venha logo, né? Porque eu sempre acho que esses episódios, né, eles são importantes. Por exemplo, assim como a pandemia tem esse lado ruim, pesado para muitas famílias, ela tem esse lado do despertar, né, para uma discussão um pouco mais aprofundada do que é necessário fazer na saúde pública. Então, e o que foi feito com a saúde, né, ao longo de tantos anos. Exatamente. Então, é uma discussão que é importante, que surge dentro do caos. E eu acho que o episódio do domingo, ele reacende essa discussão da necessidade, por exemplo, de concurso público para a PM, de concurso público para a Polícia Civil. A gente precisa de soldados, a gente precisa de aparelhamento de quartéis, a gente precisa realmente fazer um trabalho de resgate das estruturas de segurança
Por quê? A informação que eu tenho é que muitos soldados e tal foram sendo promovidos e hoje os efetivos são muito mais de patentes superiores do que o pessoal lá da ponta, né? Fora que muitos daqueles mais na patente mais acima já estão com um pouco mais de idade, já não vão mais para a rua. Então isso tem um reflexo, isso é natural, isso não é errado, isso é a naturalidade da vida, né? É a sequência da vida. O que precisa fazer é o Estado renovar, digamos assim, essa força policial da mesma forma a Polícia Civil, né? Muita gente vai se aposentando e outras pessoas vão fazendo outros concursos e tal, isso sempre acontece, né? E a gente precisa, na verdade, repor esses efetivos para manter a cidade ainda mais segura. Agora, Álvaro, também ainda pegando carona nisso que você falou, eu acho importante a gente ressaltar que tudo isso que a gente está vivendo com relação à saúde, com relação à segurança, é um resultado do que não foi feito ao longo de 18, 20 e poucos anos por outros governos e que quando acontece uma questão como essa, acaba por explodir na mão de alguém. Então, isso não é de agora, esses problemas não são de agora. O estado do Amazonas, todo mundo fala que é um estado muito rico, mas também é muito cheio de problemas que não foram resolvidos ao longo de tantos anos por outros governos e que a gente precisa saber ter discernimento de entender que tudo é resultado de ações que não foram tomadas ao longo dos anos. É um efeito cascata, né, Bruno? A gente tenha esse discernimento. É um efeito cascata, né? Você fala isso, eu me lembrei agora daquele material que a gente fez sobre as UTIs. No período da pandemia, o que mais se discutia era a vaga em UTI, e principalmente do pessoal que estava adoecendo no interior do estado. E aí chegou-se à conclusão de que não tinha UTI em nenhum município do interior do estado. E aí a gente parou e perguntou, mas por que não tem UTI no interior do estado? E aí fizemos um levantamento, foram bilhões de recursos só de saúde para os governadores dos últimos 20 anos e nenhum deles foi capaz de usar 1 milhão desses bilhões que eles tiveram na mão para montar UTIs em alguns polos. Nem nas cidades polos. Nem nas cidades polos tinham UTIs. Então, quer dizer, não dá para a gente discutir o problema sem olhar assim, o todo, né? Toda a complexidade dele. São 7h59, dá para falar mais de um tema rapidinho aqui? Vamos lá? O engenheiro Marcelo Campelo anunciou no final da tarde desta segunda-feira que pediu exoneração do cargo de secretário de Saúde do Amazonas. Marcelo Campelo, que foi preso na 4ª fase da Operação Sangria. Bruno, Campelo disse sobre esse pedido? O que ele disse sobre esse Thiago, pedido? Agora, né, esse secretário, apesar de ainda não ter saído a exoneração dele, mas a gente já pode chamá-lo assim, porque ele pediu, ele disse que essa decisão de saída da secretaria tem como objetivo não gerar nenhum tipo de dúvidas sobre o seu caráter, sobre sua conduta e contribuir com as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal em torno desse suposto desvio de verba que ocorreu aí da área da saúde com as verbas destinadas para combater a pandemia do novo coronavírus. Porém, o Marcelo, que já era uma pessoa do governo Wilson Lima, permanece, porém coordenando a unidade gestora de projetos especiais, que era o que ele coordenava antes de assumir a pasta da saúde em junho do ano passado, em junho de 2020. O Marcelo foi solto na madrugada desta segunda-feira. Ele estava no CDPM, que é o Centro de Detenção Provisória Masculina, que é sob gestão da SEAP, da Secretaria de Administração Pública, e foi solto por volta de meia-noite e 5, conforme informações que a gente obteve. E aí agora ele se destina a voltar a tomar conta da UGPE, que é responsável aí pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o famoso Prosamin. Bom, a gente espera que todos os fatos sejam esclarecidos. Eu não vou tecer nenhum comentário aqui relacionado. Eu acho que só quem passou pelo que ele passou sabe, né, o peso que isso tem na vida da pessoa e tal. E ele, como responsável pela saúde pública do estado do Amazonas, entende, creio eu, que ele vai ter que prestar esclarecimentos, até para que
ele prove a sua inocência e ele comprove que ele não teve nada a ver com isso. Então vamos aguardar e esperar que tudo fique esclarecido e que a gente tenha um cenário e entenda de uma forma muito clara o que aconteceu nessa quarta fase da Operação Sangria. São 8h01. Obrigado, Bruno Mazieri. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. E até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Com Bruno Mazieri. Jornal da Cidade. Agora vamos trazer as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre a média no valor do óleo de cozinha. O menor preço do óleo de cozinha é de R$ 8,00 em vários pontos da cidade. O lado positivo é que com esse preço as pessoas devem diminuir na fritura, né? Pelo menos. É tão caro o preço do óleo que a gente vai usar menos óleo aí. R$ 8,00 o litro. Olha, isso é um negócio que aumentou muito, porque eu acho que custava tipo R$ 2,00, R$ 3,00 o litro do óleo, né? O óleo de cozinha. Então, realmente é assustador. O mesmo produto está com o preço máximo de R$ 10,00, Álvaro. Lembrando que esse óleo que estamos falando é daquela lata de 900 ml. É o óleo para fritar o pastel, para fritar o bife, né? O jaraqui. O jaraqui. Uma alternativa é o azeite de oliva, mas não vai pensando que é mais barato, não. O menor preço do azeite é R$ 9,00 e vai até R$ 18,00. Quer dizer, tem azeite muito mais caro, mas assim, impressionante como o óleo de cozinha chegou praticamente na mesma média de valor do azeite, né? Isso é impressionante de noticiar. Para mais produtos, é só acessar o site Busca Preço Cefaz. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. Então, portanto, você quer tirar dúvida de preços, acesse lá o site Busca Preço da Cefaz, porque ele usa como base o preço real que os supermercados, mercadinhos dos bairros estão praticando, porque eles emitem nota de compra e venda, né? Então a Cefaz ela consegue enxergar ali o que eles estão comercializando e o preço no qual que eles estão cobrando de cada produto. Então é uma boa medida para você que quer comprar mais barato. Jornal da Cidade. Muito bem, ficamos por aqui. São 8h03. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play Store. É só acessar lá o Google Play Store e digitar ZLZN. Você vai ter esse aplicativo, instale no seu celular que você vai conseguir ouvir e toda a programação e todas as notícias do dia sem precisar estar acessando nenhuma rede social. É só colocar lá na busca ZLZN, que o primeiro aplicativo que vai aparecer é o da nossa rádio. É essa imagem que está aqui do meu lado, na sua tela, nesse momento. Não deixe de acompanhar o programa, a programação do site imediato. Às 11 horas, nós temos o Imediato e o Povo, com a apresentação de Edila Chaves. Olha, essa imagem, a Edila aprontou lá na comunidade José Bonifácio, não perca. Olha só o que ela fez, ela subiu aí num trator durante a reportagem, então aproveite para acompanhar essa reportagem especial que a Edila produziu aí na comunidade José Bonifácio. É hoje, às 11 horas da manhã. E às 4 horas da tarde tem o Manaus 190 com o nosso repórter policial, é o Dógio Gonçalves. Ele vai trazer para você todas as ocorrências policiais que aconteceram nas últimas 24 horas na capital e também no Brasil. Está muito legal esse material da Edila. Não deixe de conferir às 11 horas, né? O Imediato e o Povo. Exatamente. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia e nos encontramos amanhã, pontualmente, às 7 horas. Eu aguardo você. Até lá. Até amanhã.